Nós, Ana Glória, Ana Paula e Eloise, apresentaremos para a atividade final da disciplina de Linguística 3 o artigo Uma Introdução à Análise do Discurso, de Araci Aires Pereira, FURG PUC-RS, publicado na revista Letras de Hoje, número 84, em junho de 1991. Uma introdução à análise do discurso. Segundo a autora, analisar o discurso constitui-se num projeto intelectual tenso e contraditório, dado a dupla perspectiva, linguística e ideológica, presentes no discurso. Perspectivas que, conforme a abordagem, podem favorecer ou impedir a visão da totalidade do discurso. O objetivo é, diante da dificuldade de caracterizar o discurso, oferecer meios para facilitar o acesso à essencialidade dessa disciplina. Para isso, considerando as transições atuais no campo da linguística, esse artigo apresenta aspectos básicos para caracterizar a análise do discurso. O artigo é, assim, uma reflexão sobre estudos feitos na área da análise do discurso, de cunho didático, oferece uma visão modesta dessa disciplina significativa dos atuais estudos da linguagem. Revisando o processo histórico da análise do discurso. A análise do discurso é uma disciplina recente, e esse trabalho propõe a reflexão sobre os fatos que originaram seu surgimento. Todo enunciado superior à frase é discurso, abrangendo assim um campo vasto na literatura linguística, dificultando a caracterização. Em estudos diferenciados, Maidenot apontou 6 conceitos para o termo, apresentando características saussurianas e outras ligadas à história, psicologia, filosofia e outras disciplinas humanas. Para efeitos didáticos, divide-se a análise do discurso em anglo-saxã e análise do discurso francesa. As duas análises apresentam diferenças teóricas e metodológicas, surgidas da necessidade da evolução dos estudos da linguística. A análise do discurso anglo-saxã se restringe à interlinguística, e a análise do discurso francesa abrange sentido sócio-histórico e psicanalítico. Na perspectiva anglo-saxã, a análise do discurso constitui-se numa complementação da gramática. A análise do discurso francesa rejeita a concepção de língua saussuriana, pois considera que o discurso é determinado pelos processos históricos sociais e busca o sentido fazendo distinção entre língua e fala. Considera as condições e fatores históricos sociais em que o discurso é produzido. No entanto, a análise do discurso francesa difere da antiga filologia. Ambas analisam textos e buscam sentidos, mas com teorias e metodologias distintas. Enquanto a filologia privilegia o discurso literário com criticidade, a análise do discurso privilegia o discurso político com método dialético. A análise do discurso francesa surge em 1960. Seu objeto é a análise filosófica e política do discurso, baseada no estruturalismo. Toma por objeto as formações discursivas de Foucault, analisando o que pode e o que deve ser dito, procurando explicitar o sentido subjacente dos discursos. Em uma primeira fase, analisava o discurso comunista e socialista, analisando o conteúdo ideológico imediato. A partir da década de 70, passou a estudar a interatividade dos elementos enunciativos e a estruturação argumentativa dos enunciados com o fim de influenciar terceiros. Dando continuidade, então, a gente agora vai fazer uma breve análise sobre a formação ideológica e a formação de discurso. Bem, de acordo com a linha francesa de análise do discurso, a gente tem sempre a veiculação da língua com a ideologia. E a formação social, ela sempre tem duas realidades, a superficial e a profunda. Vamos analisar a imagem que segue.
imagem que podemos analisar superficialmente é uma professora vestida apenas de meia, com roupas remendadas, recebendo uma pequena esmola, uma pequena doação do seu aluno. De acordo com isso, a gente pode fazer uma análise profunda, que seria o contexto social que leva essa professora a receber essa esmola do seu aluno, que, por exemplo, seria o atraso dos seus salários, ou então seria o valor inferior que vem sendo pago aos professores. Em relação a isso, ocorre sempre esse nível superficial. Ele geralmente mascara a realidade que as pessoas vivem, mostrando apenas as relações igualitárias de troca. De acordo com Marx, o método histórico dialético deve partir do mais simples, que seria a visão superficial, para o mais complexo e mais contraditório, que seria então a visão mais profunda. Essa relação dualística e exclusiva acontece dentro da formação ideológica e da formação discursiva. O mundo, ele sempre tem duas visões. Por quê? Porque ele sempre tem mais de uma classe social envolvida em algum processo de formação. A relação ideológica, ela trata justamente isso. As classes que sugerem a existência de no mínimo duas classes, o que ocorre e corresponde a duas formações ideológicas, porque são duas ideias diferentes de dois grupos diferentes da sociedade que contemplam. Em seguida, pressupõe-se então as influências mútuas de cada uma delas. Não se impor também de forma igual e homogênea à sociedade, como um espaço anterior à luta de classes. O que quer dizer isso? Que as classes sociais envolvidas nessa formação, nessa interação, uma não vai sobrepor a outra. E, ao mesmo tempo, ela não vai partir apenas da sua existência, da sua complementação, da sua localidade. Ela sempre vai interagir com a totalidade da outra classe envolvida no processo. Essa formação discursiva, então, não é algo homogêneo ou cristalizado, justamente por sofrer essa interação entre as duas partes, uma vez que o mesmo parte de outras formações discursivas já existentes. A ideologia não se opõe de forma alguma a igual e homogeneamente à sociedade, como espaço anterior às lutas de classe. Peixoto enfoca tal aspecto ao dizer que é impossível atribuir a cada classe ideológica como se cada uma delas vivesse previamente a sua luta em seu próprio lugar com apenas as suas condições, sendo que a luta de classes se dá sempre o encontro de dois mundos, cada uma com suas próprias práticas. Com isso, podemos concluir que a linguagem é um lugar de confronto, uma vez onde as formações ideológicas se concretizam nas formas discursivas. Portanto, a análise do discurso opera com a noção da formação discursiva enquanto componente da formação ideológica. A noção do sujeito, então, vai ter relação com a subjetividade, que consiste na questão da formação ideológica, tendo a finalidade de aprender o funcionamento na constituição do discurso. Há uma tensão de conflitos que são constitutivos na linguagem. A partir dessa tensão, é determinada de forma histórica, através da subjetividade. Constitui-se uma fenda histórica, que é a teoria Benveniste versus perspectiva de materialismo dialético. A divisão por questões filosóficas vai ter a divisão entre... A noção do sujeito, então, vai ter relação com a subjetividade, que se confunde com a questão de formação ideológica, tendo como finalidade aprender o funcionamento da constituição do discurso. A tensão de conflitos, que são constitutivos da linguagem, ela está determinada
de forma histórica através da subjetividade. Constitui-se, então, uma fenda entre a teoria Benveniste e a perspectiva do materialismo dialético, com uma divisão por questões filosóficas da consciência e da existência. Quando a consciência está sobre a existência, o sujeito é a fonte de sentido e ele é o criador de ideias, pelas suas ações. No caso da existência estar sobre a consciência, vai originar condicionamentos materiais das situações sociais e econômicas, atribuindo origens abstratas e manutenção do status quo. O sujeito vai vincular-se à ideologia através do método dialético, descentralizando o sujeito através da análise das reações de produção, diferente da análise de discurso. Na teoria de enunciação, o ideológico se torna específico e a visão unidimensional. O posicionamento materialista tem uma propriedade histórico-social. Para Benveniste, a produção de linguagem, o sujeito, então, ele é o centro do ato, diferente do materialismo histórico, que era a fonte de linguagem. O ato individual pelo qual se utiliza a língua introduz-se em primeiro lugar, o locutor, com o parâmetro nas condições necessárias da enunciação. A intersubjetividade, então, vai ser uma propriedade, vai ter como propriedade principal a linguagem, e o sujeito refere-se a si como eu e ao parceiro como um tu. A enunciação, então, vai ser um ato de apropriação da linguagem. A subjetividade é a capacidade que o locutor tem de se propor como um sujeito, conscientizar-se enquanto uma pessoa. Para Benveniste, não há autonomias do eu ou do outro, do indivíduo da sociedade. A realidade dialética engloba os dois conceitos em uma relação mútua. A linguagem, antes, era um elemento de transmissão de mensagem entre o falante e o ouvinte. Agora, é o espaço onde o homem se constitui como sujeito. A interpretação do sujeito pela ideologia cria a ilusão do sujeito e visa justamente alcançar o espaço dessa ilusão. A emergência do sujeito de direito é um sujeito de linguagem responsável por suas ações, como nós já estamos dizendo. Com o enfraquecimento do poder religioso frente ao Estado, numa questão histórica, instaura-se assim uma política de subjetividade, onde o sujeito vai deixar de ser religioso e passa a ser um sujeito de direito, não mais submisso e sim se tornando um sujeito autônomo. Ocorreu então, nesse período histórico, um progresso de instruções e de comunicação escrita. Então, conforme essa frase aqui do Orlandi, como a ideologia que interpela o indivíduo em sujeito, ela o assujeita ao mesmo tempo que constitui sob a forma de autonomia, de qual forma que o sujeito linguístico se caracteriza por uma vontade sem limites e submissão sem falhas. Então agora a gente vai analisar os objetivos e a unidade da Bíblia. Vai ter a linha anglo-saxônica e a linha francesa, como nós já havíamos falado. A diferença é que o primeiro objeto teórico é o discurso e o da linguística é a língua. E a segunda diferença é que a unidade de análise é o texto e no signo ou na frase a unidade de análise é a linguística. A análise linguística, então, foca o signo, adapta-se ao que
pretende conceber a frase como uma unidade terminal. Um discurso do outro através do linguístico, uma vez que a análise não pode ser uma marca formal somente por tipo de discurso. Vai ter toda uma alteração de sentido em relação ao contexto que está sendo utilizado. A análise linguística tradicional, ela é utilizada de segmentos, e a AD vai ter os recortes, que são estabelecidos em função do tipo de discurso que será analisado. Para finalizar, podemos dizer que presenciamos a evolução histórica sobre o conceito acerca da linguagem. E então, para fazer o fechamento, a gente tem para dizer que o texto ele fala muitas vezes que tem uma abrangência muito curta, muito superficial do assunto, mas que, para fazer o fechamento, a conclusão, a gente quer só colocar que a análise do discurso, ela introduz um estudo linguístico do tema histórico, do poder desse estudo linguístico, dessa interferência ideológica, porque interfere não só na questão do discurso, mas sim da totalidade da elaboração desse discurso, de todo o processo. A partir da ideia de Peschaltz de ordem materialista, novos estudos surgiram, novas visões mais modernas, então tendo uma oposição ao linguístico iminente, buscando o sentido das enunciações construtivas, juntando o linguístico com o ideológico.